mas a história tem uma essência muito profunda, que é aquilo que a gente fala. E não sei com qual motivação, mas o intitulado bispo tem um despertamento. E assim muitas pessoas que estão nos assistindo, já muitos bispos da Universal, Mundial, Renascer, Graça, já saíram do sistema e estão com a gente hoje. Muitos saíram do neopentecostalismo e estão com a gente. Amados, vamos lá? Por que Profeta 171? Bom, vamos entender o porquê do Profeta 171. Para começar nosso estudo hoje, o artigo 171, que virou apelido, que virou adjetivo, diz o seguinte, da Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. Isso naquela época. Aí você tem uma ideia da origem do termo 171 com base nesse decreto de lei e nesse artigo. Por que profetada 171? O vídeo que eu vou mostrar primeiro e refutar depois, vou apenas abrir um capítulo da Bíblia só. Eu vou me solidarizar com esse jovem. Se ele estiver assistindo, vier a assistir, vou dar alguns conselhos para ele. Lamentável. Lamentável também o cidadão que postou esse vídeo no YouTube, devia excluir. Aí alguém vai dizer, então por que você também está postando? Eu estou postando no programa para defender o jovem. Olha só o que aconteceu, que absurdo. Estão preparados para ver o absurdo? Então vamos lá. Não é fácil não, é cada uma. Eu já vi muito disso, nunca engoli, nem quando estava no sistema alienado. Na verdade eu nunca fui um alienado, eu sempre fui um problema e as pessoas sempre me viam como rebelde. Vamos lá. Agradecendo ao pastor Ivan Santana pela oportunidade. O jovem recebeu uma oportunidade para pregar, está agradecendo como sempre os protocolos que iniciaram nas maiores denominações e acabaram se espalhando para as outras, de modo que a maioria segue esses protocolos de cumprimento, saudação e epílogo, fechamento do sermão. Acontece que esse jovem está ali com uma boa gravata, uma camisa daquelas que não é nada em conta, fez tudo o que tem que fazer para ser um pregador pentecostal. Investiu, se preparou, fez o sermão, mas vai ficar nervoso no meio do sermão. Ele vai ficar nervoso e vai pedir para que as pessoas orem. Eu vi isso muitas vezes. Ao invés de assumir o nervosismo simplesmente, que é o natural, o orgânico, o processo, até porque criaram o sermão de Calvino, não existe um microfone na mão de uma pessoa só, num púlpito grego, num altar judaico, e um tempo chamado pregação, e um cidadão chamado pregador. Tudo isso é equívoco, à luz da escritura é tudo equivocado, é tudo coisa recente, principalmente vindo da Rua Azusa. Agora, desde 1906, século passado, muita coisa começou no século passado, vamos falar a verdade. E quando ele pede para a igreja, entendam, os irmãos, estou falando como eles falam,
se levantar e orar para que ele vença o mal, porque aí atribui-se ao mal o nervosismo dele, existe uma guerra espiritual, o deixando sem denodo, não consegue desenrolar o sermão. Então, ora-se, vamos atribuir isso ao místico, vamos jogar a culpa do místico, para que ele retome a pregação. Nisso, como está sendo filmado, como o templo está relativamente cheio, eis que surge uma daquelas profetisas, pitonisas pentecostais. E aí, ela se aproveita da situação e eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. De estar aqui esta noite e realizar um sonho. Foi por isso que o Senhor Deus me levou na figura de Adão. Porque Deus colocou Adão no jardim do Éden e deu para ele uma oportunidade. Permita-me ser insistente. Mas existem muitas pessoas que não sabem lidar com a oportunidade, sendo que o próprio Deus conhece todas as coisas e nada foge de sua vontade soberana. Deus não pode ser pego de surpresa. E quando nós analisamos o texto de Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 5, nós vemos aqui a figura paternal de Deus na eternidade, dando ao homem um lugar. Bom, primeiro eu quero ressaltar o seguinte, tá? Deixa eu fazer diferente hoje aqui. Hoje eu vou colocar minha imagem sobreposta no canto. Olha, primeiro eu quero falar o seguinte. Vocês precisam entender o seguinte. A teologia é católica, a base é católica, o sermão é de Calvino, a fé sem obras é de Lutero. Puxa vida. A homilética e a hermenêutica são católicas. E a necessidade de se construir um sermão e o equívoco do termo pregador, melhor dizendo, pregação, sermonista, tudo isso é problema. Tudo isso é problema, gente. Tá? E eu já vou falar por quê. Deixa eu melhorar minha imagem aqui. Aqui. Pronto. Aí. O que acontece? O negócio aqui é tão triste porque vocês que estão assistindo pela primeira vez devem entender que se vocês não me escutarem, se vocês não fizerem o curso de sistematizando, que são anos e anos a fio de estudo mastigado, e não arrancarem no âmago, no profundo do ser, todas as raízes que o sistema um dia colocou e se enraizaram dentro do teu coração, você não vai me entender, vai sempre ser preconceituoso, vai sempre me julgar, vai sempre me boicotar. Você não vai querer me ouvir. Você não vai ficar com a gente aqui, não vai. Porque tem raízes lá dentro de você que vão ser questionadas. E você não vai ter resposta para elas o suficiente para avançar. Como avançar? Avançar fazendo curso. Então vê, essa necessidade de criar um sermão 30, 45 minutos com tópicos, como se fosse uma dissertação, né, da matéria língua portuguesa, começo, meio e fim. Essa ideia hoje mais recente ainda de transformar o sermão em palestra. Palestra motivacional, de autoajuda. Porque o cidadão, eu não estou falando no caso do jovem aqui, mas hoje por aí, cobram para isso. É 100, é 120, é 150, é 300, é 5 mil, é 15 mil, 30 mil, depende do teu naipe.
Se você está recebendo 1.500 por 30 minutos de pregação, isso sem falar tantas outras regalias, a verdade está comprometida. Você não vai falar a verdade. Primeiro, você já não poderia falar porque a base não vai deixar, a estrutura não vai deixar. Não se pode mudar a estrutura. Por isso Calvino fez a reforma protestante, saindo para fora. Só que ele, Calvino, é o autor do sermão. Não existe sermão. Existem todos podem profetizar, eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos lá então? Continuando. Um lugar específico. E disse para ele não tocar em alguns, em uma árvore. Abrindo parênteses, irmãos. Permita-me dizer aqui o nervosismo que eu estou sentindo. Ele está falando do nervosismo. Mas glória a Deus. Eu peço que a igreja esteja intercedendo em nome de Jesus. É tanta alienação no crentez evangeliquez na linguagem, né? O cidadão está falando que está nervoso, alguém, glória a Deus, sabe? Não tem nexo, não tem coerência. São coisas que você aprendeu, nasceu ali, é uma cultura que vai. Na escritura não tem base nenhuma, só tem base no Seymour, só tem base naqueles que vieram da Rua Azusa. Eu estou ensinando você a questionar a origem das coisas. O que é verdade fica, o que não é verdade sai. O que está registrado por Jesus e Paulo é maior que todos. É maior que todos. Jesus, porque não é fácil. Glória a Deus. Aleluia. Não é fácil. É um grande erro, né? Para quem vai pregar. Não pode fazer isso. Porque é nesse momento que ele faz isso. Eu não sei se você está ouvindo, mas a profetisa lá já está doidinha para aparecer. Ela devia colocar uma abóbora na cabeça e subir a rampa do Planalto, mas ela escolheu aparecer ali na filmagem. E ela já começa e começa já, né, a elevar o tom. Faz parte do misticismo. Agora vamos ver onde é que isso vai chegar. Ó, é ela que está falando em línguas lá. Línguas estranhas, bem estranhas. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Outro equívoco, né? Adore o Senhor. A adoração ao Senhor não é com palavras, não é com mãos levantadas. Nunca foi. A adoração ao Senhor vem da ideia do salmo judaico, daqueles que oravam, falavam em lágrimas ao Senhor, rasgavam seus corações e ao mesmo tempo louvavam. O salmo é essa etimologia de adoração. E mais do que isso, na vida, mais do que lábios, mais do que orquestra, como está lá no livro de Amós, né? Tô cansado de ouvir vocês no coral, na orquestra, na banda. Vocês cantam, tocam, como está lá em Isaías, só de lábios. Mas o que eu quero de vocês são rios de integridade, rios de caridade. Esse é o significado de Shalom, esse é o significado da vida do Filho de Deus, daquele que se põe como Filho de Deus, seja judeu, seja gentil. E pelo sangue nós estamos nesse corpo. E se somos membros desse corpo, nós precisamos honrar isso, agradecer isso. De que forma? Dando aos necessitados, fazendo como Jesus fez, servindo as pessoas. Jesus servia as necessidades, as demandas dos mais carentes de cada região. Essa é a nossa atitude hoje. Exatamente como naqueles dias, ou em outro molde, porque hoje há materialismo, individualismo, insegurança, uma sociedade violenta aí fora. Existem muitos oportunistas, muita gente com outras motivações. Mudou muita coisa, mas a essência é a mesma, amor aos mais necessitados. Vamos lá. Em nome de Jesus, coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que a igreja esteja em pé comigo. Ele aprendeu isso, isso é lamentável. Ele vai cometer um grande erro. Pedir para a igreja ficar em pé para orar por ele porque ele está nervoso. Não consegue pregar, não consegue se concentrar. E ele já está olhando e mirando. Olha o olho dele. Ele está olhando a profetisa que já está doidinha lá para soltar uma profetada, um 7-1. Vamos lá. Eu estou sentindo um peso comigo.
aqui é fatal, eu estou sentindo um peso comigo. Pronto. Aí o que a profetisa pensa? Se é que os dois já não se conheciam, não sei. Mas supondo que não, esses profetas no 7:1, a maioria das profetadas deles, essa audácia, essa coragem de fazer isso, essa senhora só ousou fazer isso porque ele é um jovem. E eles fazem isso com jovens. Porque na visão pentecostal, pobre, miserável, o jovem é pecador sexual. 80% dos jovens estão em pecado. Pecado para eles é o jovem que quer casar. Pecado para eles é o jovem que está namorando. Olhou o jovem, tem uma certa aparência, tá arrumadinho, opa. Eis que te digo. Eu te digo hoje, assim digo eu. Por que não entrega uma dessa para um senhor ali? E você que veio de um círculo pentecostal, você conhece, você sabe disso. Quanto mais cabelo branco, mais santo. Santo, como dizia minha avó, uma ova. Lamentável. Olha o que o jovem vai passar. E peço que a igreja esteja intercedendo ao meu favor aqui agora. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Uma grande bagunça. Blá, 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 blá. O mais triste é ver aqueles que estão engravatados no chamado altar, tribuna, também levantando a mão, falando em línguas e orando por ele, para repreender esse mal que está fazendo ele ficar nervoso e não consegue trazer o sermão. Interessante, né? Quer dizer, se eu estou olhando daqui, pela lógica, quem está na tribuna tem que ser mais inteligente do que os que estão na nave. Tem que ter pelo menos um chamado, denominado obreiro, apto para discernir o momento. Mas não, eles são mais alienados que a própria plateia, que a própria nave. Quer ver? Mistério. Santo diz Deus, derrama a tua graça e tua glória e tua unção aqui nesse... Eu acho interessante, com todo respeito ao nobre cidadão que está ali, com a mão levantada, com todo respeito. Eu já passei por isso, sem nenhuma ofensa direta a ele, mas usando a situação. Esse famoso pulinho pentecostal do calcanhar de mola. Esse calcanhar de mola é uma coisa extraordinária. Você pode ir na Holanda, na África, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer parte do Brasil, vai ter um pentecostal impulsionando o calcanhar com a mola para dar aquele saltinho, né? Quando vai orar, dá esse saltinho. Vocês que saíram do sistema, se vocês ainda dão esse saltinho, vocês têm que parar com isso aí, hein? Isso daí é prova que você está emanado de emocionalismo e de uma linha pentecostal ideológica que não é orgânica. Você não está prestando atenção no que você está orando, nem o que você está fazendo. Você só está papagaiando, robotizando, repetindo coisas que você viu. É a famosa autossugestão que eu falei ontem. Sugestiona-se. E novos adeptos chegam e vão entrando no ciclo vicioso do sugestionamento. Dá-lhe sugestão. Todos com o mesmo pulinho, calcanhar de mola, pulinho, 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 mãozinha levantada, nunca se questionando nem o porquê faz isso. Então pare com isso daí. Esse lugar, eterno Deus. O pulinho, né? Derrama a tua unção aqui nesse ambiente, Senhor. Nós repreendemos todos os inimigos. E vocês vão ver daqui pra frente que a profetisa está gritando cada vez mais alto para poder chamar mais atenção, né? Para que o pessoal se concentre nela. Ela quer, vocês sabem que criou-se a ideia desse tipo de profecia recentemente, faz uns 70 anos para cá. Eu digo recentemente porque nossa base é Jesus.
Então, o que acontece? As pessoas têm a visão de que quando alguém vai entregar a profecia, essa pessoa se sobressai. Se sobressai na voz, geralmente em línguas. Então, o pessoal começa a baixar o tom, porque pode acontecer que a pessoa esteja possuída. Então Deus vai falar através da boca dela. Essa é a ideia que se tem para você que nunca foi desse universo. Agora dá para ver que tudo está voltado para ela, porque o pessoal que está filmando já começa a focar a câmera nela. Se foca a câmera nela é porque todo mundo já está entrando nessa outra sugestão, outro sugestionamento que nunca ninguém se questiona. Sempre o mesmo processo. Vamos lá. Pelas janelas deve ser uma assembleia. Vamos lá. Em nome de Jesus Cristo. Eu te digo, vamos lá. Dedão. Gosta de aparecer, né, senhora? Você devia se envergonhar. Se você ainda está viva na terra e assistir meu vídeo, eu espero que ao invés de vir me xingar, você, no mínimo, venha fazer o curso de sistematizando, se envergonhar, pedir perdão por essa situação. E quem sabe até fazer um vídeo comigo aqui e dizer, olha, os tempos que eu era ignorante, eu errava. Eu aprendi assim, né, irmão? Aqui, hoje, graças a Deus, tô no Evangelho da Graça de Graça sem misticismo. Eu espero. Porque o que você fez aqui é a famosa profetada 171. Que vaidade. Que arrogância. Que Deus é esse que humilha pessoas em público. É assim que vocês fazem? Que Deus é esse que humilha pessoas em público. Criou-se, quando você está ali dentro, que você se batiza, recebe batismo no Espírito Santo e vai viajando com os irmãos e vai aprendendo aquele linguajar, aquelas ideias. Criou-se, aliás, muitas raízes, mas tem uma raiz que diz assim, que profeta mesmo de Deus é aquele que aponta o dedo no pregador e fala o pecado dele na cara. É aquele que revela o adultério do pastor. Então existe essa raiz no coração dos pentecostais. E muito se fala nos churrascos e almoços da vida. Uma vez eu vi uma profetisa que deu na cara do pastor e falou os seus pecados. Uma vez eu vi um profeta que deu na cara do pregador e falou os seus pecados. Criou-se isso com uma ideia absolutamente equivocada, velho testamentário, que Deus nunca humilhou ninguém dos seus filhos em público. Nunca. Deus não é Deus de sombra, de confusão. Deus é Deus de paz, de ordem, de saúde, de equilíbrio, de propósito. Não banalizem o nome dele. Olha só que circo. Eu te conheço! Quem és tu para me enganar? Quem és tu para me enganar? Eu te dei essa oportunidade, não é tu? Eu te dei essa oportunidade, como se Deus, a partir de 1500 e alguma coisa, olhasse para Calvino e dissesse, tá bom, Calvino, então agora você tá ligando na terra a ideia de que a partir de hoje haverá um pregador e uma pregação, e haverá um sermão, tá? Então a partir de hoje eu estou assinando que passa a fazer parte do Evangelho e da doutrina dos apóstolos, acima de Paulo e acima do meu filho Jesus. Estou falando na linguagem deles. Deixa eu aumentar minha câmera aqui. Então passa a fazer parte a ideia de que a partir de hoje, viu, Calvino?
Eu quero que as pessoas preguem 25, 30, 35, 45 minutos. Que vai ser a hora da palavra, a hora mais importante da liturgia do culto. Isso sem falar do início do erro etimológico culto. Da forma de empregar esse termo, outro equívoco. Não, porque na visão da profetisa ali, eu te dei essa oportunidade por dar do quê? De pregação, de sermão de Calvino? Deus virou calvinista agora? Vocês estão entendendo? Mais, deixa, porque eu quero te visitar, mas não Eu quero te visitar, jargão pentecostal. é hora não, é necessário que tu desce. É necessário que tu desce. Eu não sei se é Catarina ou é gaúcho. Que é gaúcho que erra, né? A conjugação verbal. É tu desce, tu coma, tu beba, tu levante. Aqui em Santa Catarina tem muito disso. Tu vai, tu fica. É uma conjugação errada. Mas pode ser falado errado porque é cultural. É regional isso. Não tem nenhum problema. É um linguajar gaúcho, linguajar catarina. Mas quando vai escrever, não pode escrever tu desce. Quando vai escrever, não pode escrever tu foi, tu comeu. Porque você sabe que a escritura toda, eu nunca vi Deus errar. O hebraico, o aramaico, o grego. Eu nunca vi Deus, quando falava no idioma local, nenhum anjo sequer errar o português. Trazendo para nós aqui que somos brasileiros. Eu nunca vi Deus errar hebraico, não. Se ele falava em hebraico, era perfeito. Aliás, quando ele estava em carne na terra, o Emanuel, Jesus Cristo, eu nunca vi Jesus errar uma vírgula do que ele falasse, do que ele falava. Viu? Mas a profeta ali incorporada, ela está dizendo tu o quê? Deixa eu voltar aqui. Provavelmente a entidade que tomou ela é uma entidade que não tem ainda a língua portuguesa aprimorada. Tá fazendo esse processo de tradução da língua estranha, a língua dos anjos, para português. Ainda está em curso. A idade não é tua mais. Deixa, porque eu quero te visitar, mas não é hora não. É necessário que tu desce. Tu desce. Quer dizer que se fosse uma professora de língua portuguesa ali que profetizasse, aí ia ser perfeito. Mas como é uma gaúcha, uma catarinense, eu nem sei. É tu desce. Vai errar mais português pra frente, vamos lá. É necessário que tu humilha. Tu humilha. Não é tu desças. Não é tu se humilhe. Tu se humilhe. Tu desças. Não tu desce. Tu se humilha. Como é que ela falou? Deixa eu voltar aqui que tá ruim o áudio. Vamos lá. Mas não é hora não. É necessário que tu desce. Tu desce, é tu desças. É necessário que tu humilha. Tu humilha. É tu humilhas. Não é? Ou você se humilhe. É necessário que tu conserta, porque eu conheço o teu coração muito bem. E eu te digo, eu tenho projeto na tua vida. Projeto. É uma frase, um jargão pentecostal recente. Mas ainda não é hora de fazer o que tu está fazendo, não. De calada cantando macio. E Essa língua eu ouvi muito. eu te digo ainda mais contigo. Eu fico... Ali tem uma visitante ali atrás, nitidamente mais jovem, que tá vindo pela primeira vez, tá bem assustado, conversando do lado. E aqui na frente já as jovens que são mesmo, né, que tem pais na assembleia, provavelmente, estão ali debruçadas, acreditando realmente, né, na voz do Senhor, com temor. Eu fico imaginando a sinceridade delas, né? Eu estive lá, a sinceridade, pessoas que estão ali condicionadas, sugestionadas para tal coisa. Vamos lá. Te escolhi, mas tu não me escolheu. Tu não me escolheu, não é tu não me escolhestes. É tu não me escolheu, português errado. Não é tu não me escolhestes.
Tu não me escolheu. Vamos lá, português errado. Mas tem mais. Essa língua dos anjos equivocada, né? A gente já ensinou, já mostrou tal. E eu faço isso com profundo amor para despertar vocês, dessistematizando, desteologizando. Veja que se ela fala o português errado, imagino que a língua dos anjos ali também deve estar meio errada, né? Ou será que é só o português? Deixa, senta. Sai desse altar. E o que vocês acham? Ele vai sair ou não? Senta! Porque a obra é minha. A obra é minha, aqui na Assembleia. Esta obra é minha. Esta casa é minha. Esta casa é minha. É claro, era para Salomão fazer um templo. Essa casa é minha. É as 4 paredes. Eu habito em templos feitos por mãos humanas. É o que está lá em Atos 7, 47, 48. Não toque mais. Não fala mais. Não toque mais. Não fala mais. Um Deus que humilha em público e ainda ameaça. Te preparar. Eu vou te consagrar. Eu vou te visitar com muita autoridade. Eu vou realizar o desejo do teu coração. Mas... Que coisa interessante, né? Aproveitando que o jovem disse que estava nervoso, pediu para o pessoal ficar em pé, que não conseguia desenrolar o sermão, e ele se aproveitou da situação, baita oportunista, para aparecer a mais santa, a mais salva, a mais sábia. Eu lembro disso como espírito de Mateus 6, Mateus 7, Mateus 23. Fariseu. Vamos lá. Não é desta maneira, não. E guardas minha palavra para contigo. Aí o final da profecia tem que ser extraordinário, né? Se não for assim, diz o Senhor, tem que dar uma voltinha. Tem que ser um epílogo com maior ênfase. E olha o que ela vai fazer. Ela vai dar uma voltinha aqui, quer ver? Ó. Deixa eu até colocar um círculo aqui pra gente observar. Aqui. Vamos observar? Vai lá. Prestando atenção nela agora. Vamos ver. Não, e guardas minha palavra para contigo. Ó, deu uma voltinha. Jesus de Nazaré. Bate palma. E agora vem a grande dúvida. Ele desce ou não desce? Ele para ou não para? Incrível, mas o que ela fez deu uma lição de vida nele, que ele não vai se perder mais. O nervosismo foi embora, porque agora mexeu com ele, né? Ele ficou forte e fez o que tinha que fazer. Terminou o sermão dele. Foi forte, enfrentou a situação e terminou o sermão dele. Muito bem, gostei disso. Mas eu vou dizer, eu sei, pelo dom que Deus me deu, que você, jovem, talvez ele não esteja me assistindo, mas muitos que já passaram por alguma coisa semelhante, eu vou passar. Você, a vontade desse jovem aqui, ó, é gritar. Ali ele tá forte, vocês vão ver, ele vai continuar. Que descer nada, que ouvir profetada 171 nada. Mas a vontade dele é gritar e chorar. Sabe por quê? Não é os danos morais, passivo de processo. Não é a profecia, a profetada que humilha a pessoa em público, que aliás pede para interromper, para acabar, para sair dali, deixa esse microfone. Mas ela jogou 70, 80% de todas as pessoas que estão ali no templo. Presta atenção, ela jogou 70, 80% das pessoas que estão ali contra ele. Esse jovem vai ter que terminar o sermão dele, de Calvino, com a resistência de todos os obreiros e de quase toda a membresia. Todos os adeptos denominacionais estão voltados para o profeta e para ele, pensando, é ou não é? E agora, com quem fico? Vou ficar com a senhora, mãe de família, não com o jovem pecador.
esse estereótipo maligno que existe até hoje. Vê, olha o que vai acontecer. Ele tá forte ali, mas eu sei, o coração dele tá dilacerado. Dilacerado. Ele tá pregando contra tudo, contra todos. Olha só. Glórias ao nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Gênesis 3, versículo de número 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis. E agora tá aquela guerra. O povo contra ele. Ninguém tem coragem de dizer para ele parar. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém tem discernimento da situação. Ficou um clima horrível. E como se não bastasse ele estar pregando contra tudo, contra todos. E ela falando em línguas lá no banco, torcendo para que ele deixe o microfone, para que o povo não se volte contra ela. E a partir daquele dia, ela sai envergonhada e nunca mais ouse soltar suas novas profetadas. Olha só. Porque lugares por onde tenho passado, por onde o Senhor tem me levado neste Brasil, eu tenho observado uma realidade no seio da igreja, onde, ao término de uma mensagem, justamente pelo fato de que Deus tem usado uma função que não é fácil, uma função de profeta, e função de profeta não é fácil exercer. Olha, ele está enfrentando, viu? Eu tenho visto a realidade da igreja, nos dias em que estamos vivendo, a realidade de pessoas frustradas, decepcionadas, porque não sabem mais se identificar com o próprio Deus, que é o Deus que dá a liberdade do homem, para o homem de ir e vir. E pessoas vêm ao pé do altar sentindo-se fracassadas porque já não sabem mais o que querem da vida, justamente pelo fato de que os dias que estamos vivendo são tempos difíceis. E uma coisa eu quero lhe dizer: Satanás não está satisfeito com a sua vida. Sabe por quê? Justamente pelo fato de que Deus tem um grande projeto na sua vida, e para que esse projeto seja realizado, faz-se necessário uma coisa: precisamos saber lidar com a palavrinha chamada liberdade. Por isso Deus me levou no segmento dessa mensagem. Foi bom mexer. Foi bom. A única coisa boa, vamos começar por aqui. A única coisa boa da profetada é que mexeu com ele. Porque agora tá todos contra ele. E ele tem que sair dali bem. E vejam, o nervosismo acabou e o sermão desenrolou, se desdobrou, deu tudo certo. Que bom, não é? Justamente no livro de Gênesis, o princípio de todas as coisas, quando Deus resolve dar ao homem uma oportunidade para que ele prosseguisse na vida. Mas essa oportunidade não pode ser analisada dentro deste versículo aqui, de forma que Deus, em sua soberania, em sua onipotência, em sua onipresença, três atributos que ssão pertencentes muito a Deus, bem. E Deus não comunica com mais ninguém. Ele sabia de todas as coisas, dando a oportunidade para o homem. E nós entendemos aqui, Gênesis 3, versículo de número 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, o que eu vou fazer? Agora ele vai pregar. E é bem claro em dizer em Gênesis capítulo de número 3. Ele vai pregar. Porque Né? Deus sabe que no dia Deixa eu colocar o vídeo aqui. Comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele vai pregar. Pregou muito bem. Não tem mais filmagem. Mas dá para entender que ele conseguiu desenrolar. Por que desse vídeo? Dá para dizer amém ao sistema quando você sai do sistema, irmãos? Respondam aí. Dá para voltar para o sistema? Dá para visitar? Só se for para ir lá igual Paulo, né? Tirar eles de lá. Que coisa lamentável. Vamos fazer um estudo aqui rapidinho? Eu tenho falado muito desse capítulo
Quando eu fiz teologia, o professor disse que nenhuma denominação obedecia 1 Coríntios 14. Já naquela época, mais de 10 anos atrás, eu pensava assim, tá tudo errado. Como é que pode nenhuma denominação obedecer um texto claríssimo desse? O que impede eles de obedecerem o texto? Eu só vou ler o capítulo 14 de 1 Coríntios. Só. Vamos lá? Segui o amor e procurai com zelo os dons, os presentes que Deus tem para dar. Mas o principal é profetizar, que é profetuo, como eu ensino no curso, que vem do grego, dirigir a palavra à igreja. Então, principalmente o de profetizar. Hoje e recentemente eles deram um termo, criaram uma nomenclatura que é pregação e pregador. É igual ao apóstolo, eles criaram missão, missões, missionário, missionária. Mas nada mais é que o mesmo significado da raiz do radical apóstolo. Mas hoje, para eles, apóstolo é uma coisa, missionário é outra. Profetizar é a mesma coisa que pregar. As pessoas não deveriam chegar e dizer assim, você prega? Deviam perguntar, você profetiza? Mas profetizar para eles é o que essa profetisa fez ali, aquela pitonisa do 171 ali. É uma mistura de línguas estranhíssimas, com um português errado, manipulado, e indo na direção que o profeta quiser, para difamar quem ele quiser ou para proteger quem ele quer. Então o tal profeta usa o dom, né, equivocado, distorcido, para fazer o que ele quiser. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, porque na época essa manifestação era real, de línguas, como está lá em Atos 2, idiomas. Qualquer teólogo, qualquer padre que compilar o Novo Testamento, qualquer erudito, qualquer pessoa que conheça o grego, principalmente o arcaico, qualquer um que conheça o grego clássico sabe que trata-se de idiomas, tá? Em espírito fala em mistérios. Aqui não é mistério no sentido daquele obreiro ali agora há pouco no vídeo que falou é mistério, oh Deus, é mistério. Não. Isso tudo é balela do século XX, que no século XXI devia morrer. Quando eu fiz teologia pentecostal, já falei isso aqui, vou repetir. Era dito entre os principais, a conversa que se tinha é que os seminários, da onde que surgiu a maior denominação pentecostal da América? Da Batista e da Presbiteriana. Daniel Berg e Gunnar Wing. Pois é. O Luiz Francisco Conqui aprendeu num seminário protestante americano com um professor presbiteriano, fundador da Congregação Cristã, também mesma coisa. Todas essas denominações pentecostais, e depois as que vieram delas, todas elas vêm da mesma base, de Seymour, da Apostólica da Fé, da Rua Azusa, do equívoco de Joel 2,28, que já se cumpriu com Kefa, com Pedro lá em Atos 2. 50 dias, Pedro se levanta e diz, hoje, varões, aqui se cumpre Joel 2,28, 29 a seguir. Não tem duplicidade no cumprimento de uma profecia daquela, ainda do tempo profético. Até o irmão me perguntou sobre os 40 dias de jejum que eu falei ontem. Existe uma representação na história de 7.000 anos para o homem? Moisés, lei, Elias, profeta, Jesus, graça, Deus em carne. Inclusive no monte, na transfiguração, aparecem os três. Exatamente os três tiveram esse entendimento do jejum de 40 dias. Porque estavam para cumprir os três maiores ministérios, trabalhos, missões da história da Escritura e da humanidade. Agora veja bem, quando você pega aqui, tá,
1 Coríntios 14, você vai ver que os teólogos vão dizer que aqui é idiomas e que assim como lá atrás eles ensinaram que não podia TV, que não podia política, tá? Aí você vê o Marco Feliciano demonizando a política e dizendo que se um dia ele entrasse era para excluir ele, desconsiderá-lo, esquecer dele, porque ele estaria perdido. Pois bem, hoje ele pede desculpa e está, inclusive, almejando ser o maior cargo da República Federativa do Brasil, almejando ser presidente. Nunca vai chegar lá, mas ele quer ser. Pois bem, vamos para frente. O que acontece? Preste bem atenção. Eles demonizavam o brinco, a calça comprida, o anticoncepcional, demonizavam tudo. Tanto o catolicismo também demonizava o divórcio e agora libera. Não é assim que funciona? Demonizava e hoje libera. Porque eram preceitos, conforme está lá em Colossenses 2, 18 a 23, não toques, não proves, não manuseis, coisas de homens, preceitos, dogmas, dogmatismo. Assim como os judeus, os fariseus que foram combatidos por Jesus em Mateus 23, criaram 613 preceitos da lei, tá? O verdadeiro Talmud Gospel. Criaram, o que eu digo, é porque o que Deus determinou para a sua sociedade, o seu povo, no deserto, era para aquele tempo. Depois ficava só a essência moral, a lição moral. Mas eles queriam levar ao pé da letra, como hoje o pessoal faz naquele vídeo que eu expliquei, a Bíblia não é sagrada, querem levar ao pé da letra. Os que levam de forma sagrada, mística, ao pé da letra, dentro do catolicismo, criaram a base dogmática do credo. E os protestantes trouxeram o credo. Então você vai ver o credo, o regulamento interno, o que a denominação deixa ou não deixa. Aí as convenções se reúnem e dizem, como agora a CONAMAD, a Convenção da Assembleia de Deus Madureira, liberou o divórcio para pastores. Então eles decidem, eles têm a chave que liga no céu, liga na terra, liga onde eles quiserem. Essas pessoas continuam, inclusive no meio dos pentecostais. Então demonizaram roupas, demonizaram televisão, demonizaram uma porção de coisas e vieram a público com o tempo dizer, olha, agora nós mudamos de ideia, porque o tempo mudou, a sociedade é outra, a igreja está em outro contexto. Mas mais do que isso, essas denominações aprenderam com suas mães batista, presbiteriana, metodista, e elas aprenderam com a católica, que a autonomia paroquial, presta atenção, a autonomia paroquial é a saída para mudanças, sem grandes consequências. Que é isso? Quando a CNBB, o Vaticano, quer mudar alguma coisa no compêndio do Vaticano, e depois nas catequeses, quer mudar todo o seu conceito, como por exemplo agora o casamento homoafetivo, aborto, sacerdotisas, enfim, tudo começa com um santo padre quebrando um protocolo, ou abordando aquele tema, ou dando entrevista para um jornalista. Aí existe a autonomia paroquial. Isso veio para a igreja evangélica, a autonomia das filiais. Que é isso? A Assembleia de Deus que está em Joinville, a Batista que está em Palhoça, a Quadrangular que está em Criciúma, resolve liberar o brinco. Aí todas as outras daquela cidade, região, estado, país, vão chamar de mundana. Viu? Aquele pastor lá é mundano. Mas na verdade já está tudo armado, tudo conversado na convenção. 80% da nata já conversou aquilo. Um vai ser o pioneiro e vai ganhar alguma coisa para isso. Eu me lembro em Curitiba que eles tinham a denominação Assembleia de Deus do Bacaxeri como a pior de toda a região. Então eram 500 Assembleias de Deus em Curitiba, hoje deve ser mais. E a do Bacaxeri é tida como a igreja do diabo. A mesma assembleia. Então todas as outras filiais não podiam usar brinco, não podia cortar cabelo, não podia. Mas se você quisesse fazer isso, peraí, não precisa deixar a assembleia para Batista não.
Não faça isso. Não precisa ir para quadrangular. Não se preocupe. Tem uma assembleia boa que eu vou te recomendar, vou te dar aqui uma cartinha. Vai lá pro pastor, que inclusive é um pastor que não era nada de nada, amigo do meu amigo saudoso Wander. Moraram juntos, se criaram juntos, e depois que ele se tornou grande, esqueceu o meu amigo Wander, abandonou. Esse intitulado pastor do Bacaxeri liberava as coisas, certo? Mas isso é tudo comunado. Então, minha irmã, se você está querendo pintar a unha, não se preocupe, vai para a Assembleia de Deus do Bacaxeri. Assim eles fizeram com a televisão, com o divórcio. Ah, você é casado segunda vez? Olha, aqui não pode. Na outra ali também não pode. Mas já para não te jogar no inferno, vai na Assembleia de Deus do Auer, lá pode. Você está entendendo? Tô falando do que eu sei, que é a mesma coisa. Então, dessa forma, foi com as paróquias católicas, com as filiais da Assembleia, com as filiais batistas. A batista também não deixava muita coisa, a presbiteriana também não deixava. Então, tudo vai deixando, porque preceito é dogma, cai. A doutrina do Senhor permanece, preceito, dogma, cai. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu fiz teologia, a conversa deles era... E eu participei disso, conversei com eles, gente grande, viajei com eles. Eles diziam assim: nós vamos liberar isso aos poucos. Aqui está o nosso maior problema: línguas, profecias. Está tudo errado, a visão está errada. Os batistas estão certos, os presbiterianos estão certos, os nossos pais. Então, vamos pegar os seminários, vamos colocar professores não nossos, professores batistas, ou professores nossos de confiança. Você pode ver que a Assembleia de Deus já está mudando. Já não se fala mais em línguas estranhas. Ainda tem umas ramificações do reteté pra cá, pra lá, pra cá, que isso dá dinheiro, traz povo, culto da vitória, culto da bênção, tarde de libertação, manhã da libertação, senhoras reunidas. Tem que tomar cuidado, porque tem muitas senhoras de coque branco. Isso poderia mexer muito. Mas se eles já tiveram êxito com a televisão, se eles já tiveram êxito com a roupa das irmãs, com o brinco das irmãs, com a política, com o divórcio, por que não vão ter êxito agora com as línguas? Eles entenderam, a nata, tá? Que discipula as pessoas, que faz todo o material pedagógico denominacional, já sabe que está errado, que foi um equívoco. Mas eles têm que ir paulatinamente, eles precisam ir paulatinamente. Então, o que eles vão fazer? Que vocês vão ver, eu já falei isso nos vídeos, no vídeo sobre fogo, no vídeo sobre espírito, no vídeo sobre Pentecostes, eu já falei muitas vezes, vou repetir aqui. Quando acontecer, vocês vão dizer, o Akio estava certíssimo. Quando acontecer, o Akio estava certíssimo. Presta atenção. Algumas filiais vão começar a cortar as línguas, a glossolalia. Vão começar a cortar as profecias. Os pastores vão dizer, não, aqui não. Não funciona assim. Profetizar é falar a palavra, é pregar. A maior profecia é a palavra. Aqui não. Língua estranha não. Língua estranha, na verdade, é idioma. Nós aprendemos errados, meus irmãos. Mas Deus está nos ensinando. E é assim que vai começar. Até chegar nos materiais de escola dominical, na teologia básica, médio, avançada. Pronto. Em 10, 15 anos você não vai ver mais falar em línguas na Assembleia de Deus. Só vai ter lá. O que vai acabar acontecendo, sabe o que vai acabar acontecendo? Vai ter uma divisão. Por exemplo, a Assembleia de Deus lá do Malafaia, que saiu, que já também vai ser uma das primeiras a abdicar de profecia e língua estranha. Mas a Assembleia de Deus do Marco Feliciano, que é do Reteté Puro, e outras vão existir ainda. Porque eles não vão querer deixar desse osso. Entretanto, vão minguar até o seu extermínio. Por quê? Porque era um equívoco, porque era preceito de homem, porque era dogma. E vocês que hoje acham que eu estou blasfemando contra o Espírito porque não sabem nem o que isso significa, eu entendo vocês, a ignorância de vocês são do sistema. E eu faço esse vídeo aqui porque nutro profundo amor por vocês, para que vocês desistematizem, venham para a verdade, para a igreja que se reúne para caridade e comunhão, ponto.
para a doutrina dos apóstolos, ponto. Para caridade e comunhão, entendeu? Sem misticismo, isso não leva a nada. São exercícios vãos. Então todo esse processo é gostoso. Falar em língua é gostoso, eu falei muito. A parte neurolinguística, quando você começa a imaginar que o espírito está dentro de você, enrolando tua língua, tua boca, você se emociona. Isso é totalmente explicável. Mas vamos avançar aqui. Só quero dizer, enfatizar, deixar registrado novamente que vai acontecer isso que eu estou falando, viu? Vai acontecer isso. Haverá o extermínio disso. Por quê? Para provar tudo que eu ensino hoje e que muitas pessoas boas ensinam. Mas o que o profetiza fala aos homens. Por quê? Porque profetuam. Vê. Hoje eles criaram essa profecia que vocês viram no vídeo, mas não existe. É para construção, para edificação. É uma pregação de exortação, é uma pregação de consolação, é um ensino. A pessoa dispõe de um tempo para verbalizar a palavra do Senhor. Ela vai falar a palavra do Senhor, ela vai dirigir a palavra do Senhor à igreja. É o que eles chamam basicamente hoje de pregação, mas sem essa necessidade de hora da pregação, de sermão. Tá? Não funciona assim, não se artificializa, como eu falei ontem, a diferença entre o orgânico e o artificial. Então eu vou avançar. Aqui diz que o que profetiza edifica a igreja, vocês estão vendo? Ó. Mas eu quero avançar aqui, ó. Aqui falando sobre o que profetiza, o que prega maior do que línguas, do que os idiomas, mesmo sendo idiomas. A língua era idioma. A língua dos anjos são todos os idiomas, pessoal. Quando o anjo ia falar com determinada comunidade, determinada pessoa, entregar uma mensagem, o anjo falava no idioma local. Atos 2 é o antídoto, é o contraposto da Torre de Babel. Ele confundiu, ele disse: eia, desçamos ali e confundamos os homens. Ele falou isso para os anjos: desçamos ali e confundamos os homens. Língua dos anjos, confundamos os homens. Desçamos, falou para os anjos: desçamos e confundamos. Entendeu? Agora, depois da confusão, que é o termo Babel, Babilônia, Babel. Babilônia, na verdade, é outra ramificação, mas vamos lá, Babel. Atos 2, nós temos o Deus que confundiu, dizendo: eia, desçamos ali e façamos com que o homem entenda a mensagem, a essência, a lição moral do evangelho, da graça, de graça, em seu idioma, em seu dialeto, em sua cultura. Todas as tribos, línguas, nações, todos os povos ouçam o evangelho em seu idioma. Por quê? Seu objetivo é ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Como serão se nós temos a barreira linguística, a barreira de idiomas? Então o próprio Deus deixou esse dom como sinal naquele momento, dando um start, um início. E aqui ele fala exatamente sobre isso, sobre as palavras inteligíveis, sobre o significado das palavras, tá? Aqui ele fala sobre o equilíbrio, sem misticismo, saber o que está falando, para não ser menino, tá? Não usar esse dom para a vaidade própria ou sem ordem, porque tudo que é sem ordem não tem proveito algum, fica só para a vaidade própria. Agora, chegamos no momento importante, mas se todos, olha só, pregarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, olha só, de todos é julgado, seus pecados, seus erros, a pessoa ouve a mensagem do arrependimento. Como que uma pessoa vai ser convencida com esse tipo de profecia daquela senhora ali? Se profecia, presta atenção, se profecia é o que aquela senhora faz, que é o que você pensa ainda, você que está chegando, então como que as pessoas serão convencidas? Como que as pessoas serão julgadas? Como que o indouto, que não entende, o infiel, que não faz parte do corpo, vai entender ao entrar na reunião? Como vai entender? É óbvio que profetizar é falar a palavra, certo? Então vamos mais. Quando vocês se ajuntarem, meus irmãos, a igreja se reúne. Quem não se reúne não é igreja. A igreja não existe eu sou a igreja sozinho.
Igreja se reúne. Tem salmo naquele contexto que eu falei há pouco. A oração e louvor. Doutrina é ensino, ensinamento, pedagogia, dom de professor, que hoje eles chamam mestre, doutor, tem outra conotação de vaidade. Revelação rema, não tem nada a ver com a revelação que eles fazem hoje, que surgiu há 50 anos. Revelação quando alguém sente no coração algo que a igreja precisa ouvir, precisa saber, e compartilha isso. Língua é idioma, porque existiam essas manifestações naqueles dias. Hoje, nenhuma dessas línguas tem interpretação, porque ninguém ouve falar no seu próprio idioma, exceto se você for para outro país. Sim, o Espírito Santo pode lhe tomar e fazer com que você comece a falar numa reunião em outro idioma e a pessoa ouça falar no seu idioma. Isso pode acontecer ainda? Pode voltar a acontecer, mas no momento tudo que está aí não é verdade. Falo sem nenhum medo, tá? Para que você aprenda, para que você tenha como referência esse ensinamento sólido, consolidado, verdadeiro. Então tem que ter interpretação, tem que ter revelação. O que tiver, não é que é para fazer só isso daqui, não é para sair do sistema e fazer só isso daqui. Tem gente que vai sair do sistema e vai dizer assim: irmão, na reunião só pode salmo, doutrina, revelação. Não. Qual é a essência? O que é que Paulo está querendo dizer? Faça-se tudo que você for falar seja para edificação, para construção. Veja, tomem como exemplo o que eu faço aqui nos vídeos. Eu só falo aquilo que consola, que edifica, que vocês aprendem alguma coisa, que vocês saem aqui do programa Evangelho enriquecidos com algo novo. E se alguém falar em língua desconhecida, agora falando em língua, tem que ter intérprete, porque naquela época era o que? Era idioma. Tem que ter intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado. Não adianta uma língua sem entendimento, porque o objetivo é que as pessoas entendam o Evangelho. Se as pessoas não entenderem o Evangelho, então Deus é Deus de confusão. Agora veja bem, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Por que 2 ou 3? Vou explicar. Porque a reunião, todos podem falar sim, mas não é que todos deveriam falar. Tem 30 pessoas numa reunião. Se todos forem falar, a reunião vai ficar muito extensa. Então basta que 2, 3 ou mais pessoas falem. E a cada 2, 3 tem que ter um julgamento. O que é esse julgamento aqui? É exatamente o que eu fiz hoje no vídeo. Defendendo o Evangelho, refutando os erros. Tem pessoas que vão dizer que eu estou falando mal, está julgando. Mateus 7 fala de julgar salvação. Eu não estou julgando salvação de ninguém, eu estou julgando a palavra. Quando alguém mexe com a igreja, mexe com a doutrina, mexe com o Evangelho, surgem nós da defesa do Evangelho. Eu estou julgando a palavra. Vê, preste bem atenção. E os outros julguem. O Áquil está julgando o que a tal profetisa diz ser. Mas não é mentira. Estamos julgando, discernindo. Isso nas reuniões como igreja orgânicas, vocês que estão saindo do sistema, estão se reunindo com a gente no mesmo equilíbrio, mesmo padrão de qualidade do Evangelho, precisam fazer isso. Então 2 ou 3 pessoas podem pregar, não vão ter título de profeta nem de pregador. Aqui no original é aquele que prega, é aquele que fala o Evangelho, tá? Mas se há outro que estiver assentado, isso significa que quem falava estava de pé. Quem falava estava de pé. Aprenda isso. Porque quando a pessoa está de pé, ela presta mais atenção no que fala, ela dá mais reverência ao que vai falar. Quem está sentado presta mais atenção em quem está falando, até por uma questão do ar do pulmão, né? A pessoa que mexe com estúdio, com música, sabe que não dá para gravar um CD, não dá para gravar uma música com o melhor da qualidade do potencial vocal de uma pessoa com a pessoa sentada, mas sim em pé. Tem toda uma explicação respiratória, do pulmão, de capacidade para isso. For revelada alguma coisa, o que é revelado? Aqui que entra a revelação, ó. Aqui que entra a revelação que ele está falando no texto. Aí o pessoal fica com essa banalidade do Davi Miranda. Aqui tem 45 pessoas que o Senhor me revela e não se engana. Isso não existe. Isto não existe, isso é fruto da tua cabeça. A revelação que o texto está falando, o próprio contexto está explicando. Quando uma pessoa está falando, está profetizando a palavra, está pregando, está falando da palavra, está em pé, os outros estão assentados. Aí aquele que está sentado
se ele sentir no coração de falar alguma coisa, isto é revelar-se alguma coisa no seu coração, porque o Espírito se manifesta através dos dons, não misticamente, organicamente, então essa pessoa vai pedir a palavra, o que está de pé falando vai sentar, o que está sentado se levanta e revela, e fala, e profetiza. E o primeiro fica quieto, porque todos podem falar, todos podem, desde que falem o que edifica. Não é anarquia, não é desordem. Ah, posso falar o que eu quiser. Pode nada. Ah, vou ficar falando mal do sistema. Vai se reunir para contar as lorotas do sistema, o que passou lá atrás, o pastor que passou a perna nele, os dízimos que ele deu. Isso não se fala em reunião. Isso se fala onde você quiser, menos na reunião. Reunião só pode falar o que edifica. E não é ao mesmo tempo, igual o pessoal pentecostal ali, todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso não existe. Por quê? Porque tem que ser inteligível, tem que ser com ordem. As pessoas precisam sair da reunião aprendendo o evangelho. Reunião que você sai e não aprende nada não foi reunião. Reunião que você sai e não sai satisfeito não foi reunião. Aqui está dizendo consolados, mas não é no sentido de consolação não, de pregação de autoajuda, você é especial, vitória financeira, bênção, Deus está contigo, levante a tua mão. Não é. Consolados aqui no original é confortados, satisfatórios, estão bem, estão felizes, saíram da reunião dizendo valeu a pena essa reunião. Essa reunião foi maravilhosa, eu gostei, Deus falou com a gente através da sua palavra, através das pessoas, usando os irmãos, estimulando, servindo de base, de referência. O irmão responsável trouxe um estudo maravilhoso, eu aprendi alguma coisa, e se aprendi alguma coisa, saí consolado, saí feliz, um resultado satisfatório, frutos. Agora veja bem, todos podem, sim, uns depois dos outros. Agora presta atenção, vou voltar aqui. For revelada alguma coisa, presta atenção, pelo amor de Deus. Não existe esse revelamento que está por aí. Tá vendo? Profetada é isso que a 171 fez ali. Se ela vier a público pedir desculpa, nós fazemos um outro vídeo, até excluímos esse daqui, por respeito a ela, embora a mensagem fique. Eu acho até que se ela sair do sistema, ela deveria deixar esse vídeo. Vocês não acham? Vocês não concordam comigo? Ela vir aqui com a gente e dizer assim, eu era ignorante, eu estava alienada. Será que ela vai fazer isso? Tomara. A questão é a seguinte, veja o que está envolvido. Aquilo é profetada. Profecia é dirigir a palavra à igreja. Revelação é o que eu vou ensinar agora, e não revelamento. Aqui tem 12 pessoas. Não, isso não existe. Isso foi criado agora, entendeu? Isso não existe. Veio de pessoas ignorantes como Davi Miranda, que chamava Lúcifer de Lucifelt. Tá certo? For revelada alguma coisa. For revelada alguma coisa. O que é for revelada alguma coisa? Você sente no coração. Eu falei minutos antes de eu abrir o vídeo de hoje. Me veio algo no coração tão glorioso, tão forte, que eu tenho que falar para vocês, que eu peguei a caneta na hora e anotei aqui, já está guardadinho para um próximo programa. Vem. Revela-se, é dom, é manifestação. São dons orgânicos, são presentes. Dons. Então você está numa reunião, a pessoa está de pé falando, aí você sente no coração de falar alguma coisa que vai endossar, comprovar, evidenciar, corroborar, melhorar, aprimorar, dar sequência, até exortar, consolar, aconselhar. É lindo. Os anciões que têm dons de pastor, dom de guiar, de aconselhar. Dom de pastor é dom de terapeuta, de ajudar pessoas com problemas na vida. Todo mundo tem problema. E tem horas que qualquer um de nós vai estar abatido, vai estar caído, prostrado, abandonado, sofrendo, triste, em crise. E vai precisar dos irmãos, porque Deus não vai falar com um anjo misticamente, Deus vai usar as pessoas. E se você não frequenta reuniões como igreja, você não vai ter esses irmãos para lhe aconselhar, para lhe abraçar, para lhe estimular. Esse é o perigo das pessoas que saem desigrejadas mesmo, que dizem eu sou a igreja sozinho, é eu e Deus no meu quarto. Não é, nunca foi. Isso vai te levar a consequências danosas. Eu não vou nem citar para você não sentir que eu estou querendo julgá-la. Mas
Olha só. For revelada alguma coisa, se vocês que estão me ouvindo, que se reúnem em São Paulo, Rio de Janeiro, começarem a fazer isso, vocês vão ver que vai melhorar a reunião de vocês. O quê? Todos podem falar? Sim, mas só o que edifica. Se algum irmão começar a falar mal do sistema, irmão, deixa esse assunto para depois, fala com carinho com ele. Vamos falar só o que edifica aqui? Você tem que corrigir o irmão, exortar o irmão com amor na reunião. Todos julgam. Julgar é exortar. Julgar é corrigir. Julgar é refutar. Julgar é replicar, triplicar com amor. Então o irmão começou a falar mal. Acabou de sair da Universal, está descendo a lenha na Universal. Irmão, aqui é reunião como igreja. Vamos falar o que edifica, o que constrói. Depois a gente conversa sobre o que aconteceu com você, mas na reunião não. Tá bom? Assim. Ah, mas vai machucar o irmão? Não. A pessoa que está predisposta a ser machucada vai ser machucada hoje, amanhã, vai se machucar por qualquer coisa. Você não vai ser grosso, indelicado, antiético, desrespeitoso. Não, vai falar com amor, mas exorta, admoesta. Quer conhecer uma pessoa? Admoesta. Isso cabe muito ao ancião, ao responsável, admoesta. Pode falar tudo? Pode falar tudo que edifica, que constrói. Pode profetizar qualquer coisa? Só o que constrói, só o que edifica. E a segunda questão: quando for falar, fica de pé. Quem for falar, fica de pé. É o que está dizendo o texto. Aí o que está sentado, que está calado, se ele sentir no coração alguma coisa, ele levanta a mão ou pede a palavra: irmão, posso contribuir dentro disso que você está falando? Ou quando você estava falando, agora me surgiu no coração algo importantíssimo que eu quero compartilhar. Aí o irmão que está de pé: pois não, irmão. Aí o irmão que está de pé senta, e o que está sentado levanta e diz: eu estava ouvindo o irmão dizer, quando senti no coração, me foi revelado que tal. Isso é revelação, tá certo? Aprendeu o que é revelação? Fora disso é revelamento. Então todos podem. E os espíritos dos profetas na tricotomia, aquela canalização, aquele canal que foi nos emprestado, está sujeito a nós. Tá? Não tem misticismo, não tem ninguém que possa rodopiar, cair, pular, nem o calcanhar de mola, né? Não tem nenhum exercício corporal, nenhuma gritaria, nenhum misticismo. Não existe nada sobrenatural nesse sentido. Na reunião como igreja, essas coisas não acontecem porque são para edificação e para divulgação do evangelho. Então está sujeito a nós. E Deus não é Deus de confusão, senão de paz. As mulheres não podem falar. Por quê? Porque estavam falando laléu. Vê, aqui foi colocado falar e não profetizar. Esse é outro assunto. Tá? Tem a questão da lei e a questão de falar. O que acontece? Quem traduz para o português, a João Ferreira de Almeida principalmente, atualizada, corrigida, erram todas. Porque ao invés de colocar profetizar, colocam falar. Só que falar não é a melhor palavra, porque as pessoas não sabem a diferença entre falar e profetizar. Lá em cima está profetizar, que é profetuo, dirigir a palavra à igreja. Aqui embaixo é laléu. Laléu é palavras do dia a dia, cotidiano. As mulheres estavam falando coisas do dia a dia, receita de bolo, costura, perguntas sobre vida íntima, sabe? Então essas coisas que estão fora do tema e que não edificavam, Paulo está dizendo: em casa vocês perguntam para o marido, tá? Porque é vergonhoso ficar falando essas coisas. Aqui falem, está errado também. Eles traduzem a Bíblia errado e depois cria essa confusão. Aí ninguém entende nada e não tem um que explique. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Não é esse falem aqui é a mesma raiz do grego de falar. Quando eles foram traduzir, eles escolheram o verbo falar, mas está errado. O certo seria: é vergonhoso que as mulheres fiquem falando coisas do dia a dia na igreja, na reunião como igreja, tá? Para não entender que igreja é lugar. Na reunião como igreja, a mulher não pode ficar falando coisas que não edificam. É nesse sentido. Como é que eu provo que mulher pode falar? É só voltar umas páginas antes. Em 1 Coríntios 11, diz assim: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Ora ou profetiza. Como é que uma mulher ora e profetiza calada? Então o que Paulo está tratando? Ela pode orar, ela pode profetizar, pregar a palavra, falar da palavra. Ela pode pregar a palavra, falar da palavra. O que ela não pode é falar.
falar coisas do dia a dia, do cotidiano. O problema é que quem traduziu do grego para o português, isso vale para o inglês, para o espanhol, traduziu os verbos profetizar e o verbo falar. Profetizar, falar. Profetizar, falar. E a pessoa acha que é a mesma coisa. E pior, acham que profetizar era cachorra, macanda, labaia, é isso que te digo. Não é. Então nenhuma coisa nem outra, está tudo errado. Assumam, sejam honestos. Vocês estão aprendendo isso hoje. Os pastores de vocês não ensinam, mas eu ensino. Ninguém quer tocar nesse assunto, eu toco. Os teólogos dizem, 1 Coríntios 14, ninguém obedece, vão obedecer. Nosso negócio é com Paulo, não é com Lutero, não é com Calvino, não é com Seymour. É melhor não tocar nesse assunto de 1 Coríntios 14, porque as pessoas estão erradas até hoje, vão aprender hoje. Eu não vim aqui para passar mentira, eu saí para a verdade, eu sempre fui da verdade. Então é vergonhoso que falem coisas do dia a dia. Lá em 1 Coríntios 11, toda mulher que ora ou profetiza. Não está dizendo assim toda mulher que ora ou fala. Toda mulher que ora ou profetiza. Porque profetiza vem de profetua e falar vem de laléu. Dá para entender? Eu não fiz um slide show aqui para mostrar para vocês aprenderem mais pedagogicamente. Mas vocês entendem. Mesmo sem a didática, vocês estão me ouvindo, não estão? Estão entendendo? Eu espero que sim. E aí o texto vai terminar de forma brilhante. A palavra de Deus saiu do meio de vocês. Vocês cuidam ser pregadores. Vocês cuidam ser espirituais. Então reconheçam que tudo isso que eu estou falando é mandamento. Agora, isso aqui também está traduzido errado. Mas se alguém ignorar isso, que ignora? Não é. O original está dizendo assim, se alguém é ignorante... Viu? Olha só, presta atenção. Se alguém é ignorante, como dizia meu amigo Wander, se alguém quer ser boca de burro, então que esse seja ignorado. Tá errado aqui, ó. Esse que ignore aqui tá errado, viu? Algumas traduções traz certo. Se alguém é ignorante, então que essa pessoa ignorante seja ignorada. Vocês devem ignorar o contencioso, aquele que não quer ouvir, aquele que quer desordem. Então procure com zelo o profetizar. Não proíba falar em línguas, mas tem que falar o quê? Com interpretação. Então tudo, olha aqui, ó, tudo, decentemente com ordem. Decentemente com ordem. Não existe anarquia. Existe equilíbrio. Nós não saímos do sistema para não fazer mais nada. Como muitos estão saindo, estão caindo em laços, armadilhas da internet, mas graças a Deus que tem vocês. E outros virão, porque as pessoas que estão procurando, batendo, acharão, a porta se abrirá. Aqueles que procuram, acham. Eles acharão e encontrarão a verdade. Por isso que muitos vão por aí e acabam parando aqui. E não só aqui, tem outros homens de Deus. Mas por último encontram nós. Por que por último encontram nós? Porque ficam nessa procura sem discernimento. E a gente está falando a verdade. Vocês estão vendo, eu estou falando a verdade. Leitura orgânica, palavra por palavra, vírgula por vírgula, puro, cristalino. Basta que você me ouça com humildade. Participação de vocês, se encerrando o programa de hoje. Irmãos, temos de aprender muito. E com o mestre sendo usado por Deus, vamos ficar ligados para zelar pelo verdadeiro evangelho. Parabéns, irmão Máquio. Eu pensava diferente em relação às mulheres, quanta ignorância minha. E tem mais, Tabernáculo da Fé, Congregação Cristã, oprime as mulheres com véu. Até o Mário Persona, que eu tanto indico fora do sistema, oprime as mulheres com véu. Véu, sabe? O que tem de denominação que proíbe as mulheres de falar, eu acho que tem 20 a 30% de denominações que proíbem as mulheres de muitas coisas. Realmente mulher não pode ser anciã, mas o restante, a mulher tem um trabalho muito superior ao trabalho do homem, porque quando você fala em servir, a mulher serve muito mais que o homem, viu? Então assim, é lamentável, é lamentável, com tanto curso de teologia que eles cobram, com tanto curso de teologia, com tanta escola sabática dominical, não tem um que ensine a verdade. Não tem um. É absurdo.
Não era só você não, irmão Valdilei. Mais um ensinamento maravilhoso, Leonardo. Complementando Atos 15. 15, 8, 9. Não fez diferença alguma entre eles e nós. Muito bem. Complemento, melhor dizendo. Adenilson da Silva, bem-vindo. Eu estava a ponto de perder a crença por tanta coisa errada que eu vi e ouvi através de pessoas sem o verdadeiro conhecimento. Graças a Deus achei seu canal. Fico feliz, meu irmão. Agradeça a ele mesmo. Infelizmente as pessoas se aproveitam de situações na vida dos outros e sabem da situação e começam a profetizar. Valdilei. Márcio, tem profecias pentecostal que se falar para 10 servem para 9, pois são palavras de sentido genérico. Tem tudo isso. Obrigado por existir. Célio, estava vendo pela TV, mas travou. Eu também, mas eu atualizei aí e volta. Hoje com o Chromecast dá para assistir na Smart TV. Tranquilo o nosso programa. Leonardo Edmar, eu estava conversando esse assunto outro dia com o irmão Viana. Eu entendo dessa forma também que o Akel está explicando. Não tem como entender de outra forma, viu, Leonardo? Não tem como entender de outra forma. Não há como. Não existe outra forma. Edileuza, só agora pude ligar o computador. Glória a Deus por mais um dia de aprendizagem. José Ferreira, voltar para as denominações não ficaríamos mais, pois conhecemos mais e não daria certo compactuar com ensinos equivocados. E nos botariam para fora, nos perseguiriam. Clacione, Jesus bem profetizou que nos expulsariam das suas sinagogas. Maurinha, Deus pode usar em profecia alguém que vive em adultério, que não dá testemunho do cristão? Veja bem, não é Deus usar, entende? Deus dá dons orgânicos, não existe misticismo, Deus não toma ninguém, tá? Então a pessoa vai profetizar a palavra. Profetizar a palavra é um dom. Não existe essa ideia mística da pessoa tem que estar santa no altar, nada disso existe. Alguns justificam que se Deus usou até a mula, pode usar qualquer um. Não é usar, não existe essa expressão Deus usar. Não é bem assim não, Deus usar. Deus não usa ninguém, é uma expressão equivocada. Valdilei, voltar para o sistema é o mesmo que colocar um gato na rede de pesca, vai embolar tudo. Voltar nem pensar, já participei de tudo isso, sempre tinha minhas dúvidas se era Deus ou profeta, o inimigo de nossas almas. Não, se era Deus ou profeta ou o inimigo. Ela vai torcer para ele se dar mal em algum momento da vida, para dizer que foi Deus que havia falado. Exatamente, cria um ciclo de abismos, né? Tudo porque o misticismo gera isso, essa tolice. Valdilei, Harley Lima Costa, bem-vindo. Muita paz e saúde a todos. Quando ela se vira para fazer com que todos apoiarem a palavra dela, para fazer com que todos apoiem a palavra dela. Viu, Valdilei? Muito bem, você captou, hein? Linguagem corporal. O Wilson e Helena, e o pior de tudo é que muitos ali acreditam na profeta. Como é dura a falta de conhecimento. Exatamente. Marcos, acreditaram na profeta. Marcos Gouveia, deveria ter repreendido o jovem antes de começar o sermão. Mas você acha, Marcos? Você acha? Aquilo ali não é evidência não, aquilo ali é baita vaidade no ser daquela senhora. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui que vai doer. Vai doer. A bem da verdade é que a maioria dessas profetas são pessoas. Eu não vou, tá? Nada pessoal com o vídeo. Nada pessoal com o vídeo. Tô falando agora para todos. Mas a maioria desses profetas e profetisas, pitonisas pentecostais, são pessoas feias e fedidas. Eu falei que ia doer. Aí quando vê um bonitinho, é em cima desses que ele joga. Ó. Quando vê um bonitinho cheiroso, bem arrumado, coisa que ele nunca foi, ela nunca foi, o pecado tá lá. Parece que usam o dom. Dom, vocês sabem, nada de dom. Mas usam aquilo que entendem ser dom de profecia para se vingar, tá? Para salivar a inveja daqueles que têm alguma coisa, daqueles que são mais arrumadinhos, tá? Vamos falar de motivação aqui, lá no âmago do ser. Por que foi, né, Marcos Gouveia, entregar a profecia só depois que o cidadão disse que estava nervoso? Fácil, né?
Se fala como se Deus estivesse incorporado, não como antigamente que o Senhor dizia, assim diz o Senhor. Se fosse o Espírito de Deus, não haveria tantos erros na fala. Simplesmente não foi. Não foi absolutamente, mesmo que tivesse acertado o português. Boa noite a todos, muita paz, saúde a todos. Essa profeta é tarja preta, que medo. Se a senhora estiver assistindo, você tem que entender, você pediu, né? Você pediu, por mais que você reconheça, saia do sistema, as pessoas têm que ter consciência que quando tem câmera filmando, eu tenho consciência, tá filmando agora tudo que eu tô fazendo. Quando existe uma câmera filmando, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Você quer aparecer? Então vai levar. Quem mais aparece, mais leva. Eu levo muita pedrada por aí, porque apareço muito. Quem aparece mais, leva mais. Então a senhora tem que ter consciência, a senhora está aparecendo e ainda apareceu errado. É verdade que Jesus sabia que Judas roubava a bolsa e nunca chamou atenção? Essa palavra aí é daquele falso judeu da Assembleia lá, como é que é o nome dele? Na verdade ele é da Quadrangular, só vai na Assembleia para ganhar dinheiro. Como é que é o nome dele? O Yosef. É ele que fala muito isso. Você aprendeu com ele ou não? Jesus sabia sim, e é verdade, nunca chamou atenção, isso é verdade. Mas tudo tinha um plano, né? A verdade é que a tesouraria é para os maus. Leonardo, estamos começando a nos reunir aqui na região de Justinópolis. Que bom, ainda somos poucos. Meu irmão Leonardo, por favor, lembra do vídeo dos 10 passos para trabalhar com a gente? Se você quiser com a gente, tem que ser naquele equilíbrio, tá? Eu tenho que falar muito com o Nelson Viana pra gente começar reuniões lá. Paulo Henrique também, se estiver me assistindo, por favor me mande mensagem. Paulo Henrique Luiz, lá do Vale do Aço, que já tem reuniões. Não vou mentir, mas eu pensava assim também. Achava que o profeta, que era profeta, tinha que desmascarar a pessoa. Grande equívoco. Paz e graça, boa noite. Leonardo, aqui na Assembleia onde passei alguns anos, se o pregador for bom em língua estranha, profizer com essa irmã, não falta igreja para ele pregar. Não falta lugar para mentir, né? Muita mentira. Agora você vê quantos templos. Eu pego o carro aqui na BR-101, tem muitos templos de frente à BR, na Marginal. É muito triste, cheios. Só enganação, só mentira. Mas eles sairão, os sinceros sairão. Boa noite a todos, Emerson, Suelen, o povo diz amém. Alexandre, sobre isso daqui, viu, Suelen? O povo diz amém. Escuta o que eu vou dizer. O EC trabalha com vocês ao vivo, trabalha com pessoas que assistem gravado, trabalha com 30% do sistema que nos assiste, pessoas que estão dentro do sistema com um passo para fora, só esperando a hora de sair, que é a próxima colheita, que eu tenho predito. 4. Ponto número 4. Escuta o que eu vou dizer. Pessoas de dentro do sistema que ainda não querem sair estão levando nossas verdades lá para dentro. 5. Por conta dos nossos estudos, pessoas estão mudando até o jeito de pregar e até os dogmas da denominação, tentando salvar alguns. Não vai adiantar. 5. Daqui para frente muita gente vai começar a encarar esses pilantras, esses 171. Gente que assiste o AC, o EC, a Igreja Orgânica. Gente que assiste Mário Persona, Caio Fábio. Não vai deixar isso acontecer, não. Não vai dizer amém, não. Vão se levantar lá dentro e vão querer provas, vão tirar fotos. É capaz até de parar na delegacia, viu? Escuta isso. Boa noite. Márcio, uma boa noite. Lélia, saúde a todos. Marcos e Daniele, boa noite, bem-vindos. Francisco. Suelen, o bloqueio. Amanhã eu vou falar sobre esse bloqueio lamentável. Eu não sei o que eles têm comigo, não. Até sei. Viviane Melo, boa noite. Leonardo, boa noite. Gaúchos assistindo o programa Evangelho, reunião em Campo Bom amanhã, dia 6, 20 horas. É o telefone do Clacione. Alô, Gaúchos. Fala com Clacione. Vanessa e Leandro, boa noite. Márcia, Marilúcia, Samuel, Marcos. Todos esses eu já cumprimentei. Os 11 novos. Vai chegar um dia que eu não vou poder ler todo mundo não, viu, gente? Hoje ainda dá. Aproveitem. Vamos mais. 11. Lendo aqui, já encerrando. Quem respondeu aqui, que bom.
Muito feliz mesmo pelo testemunho do Adenilson. Buac, eu aprender com quem tem o dom de ensinar é muito bom. José Ferreira, então rodopiar RTT cai está fora de decência e ordem. Como está, hein? Tudo isso não só é errado, não é questão de ordem não, viu, José? É como eu falei ontem, no vídeo de ontem, vocês assistiram? É umbanda, é candomblé. Isso é o que diz a escritura, doutrinas de demônios. Isso são doutrinas de demônios. Em teu nome caí no espírito. Em teu nome isso, em teu nome aquilo. Não conheço vocês. Doutrina de demônio. Não é por causa de desordem não. É muito mais que isso. Não é desordem não. Não é por aí não. É mais do que isso. É demônio. Júlio Graciele, muitas escamas têm caído dos meus olhos ouvindo nosso irmão falando e nos ensinando. Quem está disposto a crescer ouve, quem é contencioso acaba caindo fora, pois não aceita a correção do Senhor através dos homens de Deus. Edna, eu estou maravilhada com as explicações, estou muito satisfeita com o seu programa, boa noite. Jorge, já fui pentecostal e me diziam que era crente de segunda categoria por não falar em línguas. Me senti incomodado e fui para a Batista. Graças a Deus pela mensagem de hoje, me sinto aliviado, pois nunca acreditei naquilo que eles falavam. Wilson Helena, imagino que leva mesmo, pois a língua fere e mata. Priscila e Edson, ensino maravilhoso. Valdilei, Jesus não se apegava ao dinheiro, ele não repreendeu pelo fato quando estamos em Cristo, quando estamos com Cristo e vemos as suas atitudes, não precisa ficar de babá repreendendo. Temos que ter vergonha e parar de errar. Jurandir Félix, passamos por muitos problemas com profetadas. Um abraço a vocês e espero vocês em Biguaçu, viu, Jurandir? Você, Flávio, esposa, família, espero vocês na reunião em Biguaçu. Aí o pessoal de Camboriú. Em breve a gente vai começar reuniões em Itajaí e Camboriú. Já plantei lá em Criciúma e vou plantar aí. Eu espero que vocês estejam com a gente não só no programa, mas pessoalmente novamente nas reuniões em Biguaçu, na casa da irmã Ita, sábado, 21 horas. O cair no espírito é com lar no Ceará, Xangô. Exatamente. O cair, no programa Domingo Espetacular da Record, o Macedo fez uma reportagem sobre o Caicai, dizendo que tudo isso é demônio. E é óbvio que o Macedo está certo. E é óbvio que o Macedo também está errado. E é óbvio que a legalidade para falar é exatamente aquela mesma legalidade de Satanás, que bate, envergonha, deixa as pessoas nuas e feridas. Satanás é assim, envergonha as pessoas. Satanás é que envergonha em público, Deus não. E é por isso que o Macedo detonou as pentecostais naquele programa. Se você não assistiu, assista. E tem muita besteira, gente. A igreja da cobra, a igreja que come grama, a igreja da unção do leão, do macaco, da unção do pé. Eu não vou nem falar sobre isso, não tem a ver com o assunto. Eu vim aqui hoje falar de algo muito sério. Vocês aprenderam hoje profecia, revelação, visão, línguas. Olha quanta coisa vocês aprenderam hoje. Outras que vocês já sabiam, apenas endossaram. Eu peço que vocês orem, porque envolve a igreja. Eu preciso vender meu último carro. Vendendo esse meu último carro, vou comprar um bom computador. Vou iniciar meus trabalhos para sustento que eu estou vivendo de reserva. E vou comprar uma boa filmadora. Essa filmadora 4K não é cara, é daquela pequena. Eu vou fazer vídeos curtos, em altíssima qualidade de som e imagem. Então, por exemplo, hoje a gente falou sobre revelação. O que é revelação? Eu vou fazer vídeos curtos, de 1 minuto. São pontos de reflexão. O pessoal tem reclamado muito que meus vídeos são longos. Vocês viram, hoje já está dando aqui 2 horas de vídeo de novo. Então vocês sabem, é um programa ao vivo, é diferente. Então eu vou fazer vídeos exatamente com os mesmos temas, mas mais coesivos, objetivos. Aliás, muito mais. Com altíssima qualidade, direto ao ponto. Veja quanta coisa boa a gente tem para fazer. Mas coisas boas mesmo. Tudo isso eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Essa é a igreja. É a cooperatividade. É a cooperação.
Sigam esses conselhos nas reuniões em seu estado, em sua cidade. Obrigado pelo carinho e audiência até agora. E me despeço de todos. Boa noite, Douglas. Bruna, Valdilei, Júlio César e a todos. Eu espero que vocês tenham entendido sobre tudo. Mulheres, revelação, profecia, mulheres poderem falar, reuniões, sentar e levantar, o que se pode falar, só o que edifica, profecia, revelação, visão, Pentecostes, línguas. Olha quantos assuntos nós tratamos hoje. E voltamos amanhã, 9h30 da noite, com um assunto sempre especial, sempre importante. Divulguem.